Convido os irmãos agora a abrir em Mateus 24, versículos do 36 até o 44. Amém? Assim diz a santa palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Queria orar com os irmãos agora. Santo Deus, querido Pai, louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, nas nossas vidas, por ter nos trago até aqui, pela sua misericórdia. Ó Senhor Jesus, confesso, estava nervoso quando foi chamado, ó Pai, mas que venha entender, Pai, que não sou eu falando, mas que venha ser o seu Espírito nos falando nessa noite, porque somente o Senhor é o digno de honra, glória e louvor, ó Pai. Pai, que o Ian venha desaparecer agora, ser apenas um locutor, ouvindo a sua palavra, ó Pai, mas que o Senhor venha falar conosco para a honra e glória do seu nome, pois somente o Senhor é digno de honra, glória e louvor para todo sempre. Amém. Queria intitular também esta pregação, o título dela seria Os Perigos... Podem se assentar, irmãos. Desculpa. Os perigos da falta de vigilância. O tema veio sobre mim quando estávamos no retiro deste ano. Foi uma palavra muito tocante, que foram as 7 palavras da cruz. E conversando com o evangelista Rodrigo, veio então a palavra de Deus no dia lá, em que fomos não somente nos divertir, mas aprender e fortificarmos mais no Senhor. Que no caso, a vigilância é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. Então, o texto que acabamos de ler em Mateus nos apresenta uma das 8 palavras, dicas que Jesus Cristo nos deu, que foi intitulado Sermão Profético, que começa-se a palavra com a primeira delas, Sermão Profético, o princípio das dores. Começa a partir do 24, termina, se não me engano, no final do 25. Então, são 2 capítulos sendo dicas de Jesus para nossas vidas, começando com o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. O sermão continua com a exortação da vigilância, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e, por fim, concluindo com a vida eterna e o castigo eterno. O interessante aqui que no meio dessa série de palavras, Jesus nos dá uma quebra. Ele faz uma pausa
porque todos entre os outras partes do sermão seriam praticamente sobre as coisas vindouras que ele nos fala através do sermão profético. Então, dividindo aqui, ele quis parar para o povo processar um pouco da palavra, porque senão, acredito que com tanta série de lições, deixando a exortação da vigilância, por último, o povo estaria enlouquecido naquele momento. Estariam bramando de tanto temor, porque foram várias palavras assustadoras que Jesus falou aqui, porque era consequência do fim dos tempos. Então, ele nos dá uma pausa para explicar sobre a vigilância, porque senão estariam certamente se perguntando sobre qual seria o tempo, qual seria o ano que teria essas consequências, quando viria isto. Poderia ter causado grande revolta para muitos, porém outros poderiam falar que Jesus era louco, e também havia grande temor nessas palavras. E prosseguindo aqui, ele já nos deixa de início uma conclusão sobre não buscar o fim dos tempos, não querer saber o dia ou a hora, porque nos fala: ora, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ele já nos deixa bem claro, não adianta a gente querer buscar saber o fim do mundo, como tem muitas profecias falando sobre isto, mas o temor dele nos fala para não ter essas discussões sobre isso, porque o tempo que se perderia através buscando um dia exato, eles poderiam estar edificando-se, se arrependendo, conforme estava dito aqui. E a comparação também é que a vigilância é uma das coisas mais importantes para a vida do cristão em si, porque o significado de vigilância ou vigiar seria tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentina surpreenda alguém. Esse aqui é o sentido que se diz na Bíblia. Não difere muito do sentido do Google, que é observar com atenção, estar atento, espreitar, espionar. Para nós cristãos, o que se remete à vigilância nos remete à nossa vida espiritual. O que está acontecendo com ela? Como ela está indo? Qual é a progressão dela? Porque ela é uma das provas da nossa fé. Sem a vigilância, cairíamos facilmente, como diz na Santa Palavra, porque a carne é fraca. E já nos deixa isso como a mente. E, através disso, também somos muito tentados em todo o tempo. Sem tal vigilância, sem estar buscando ou orando, somos tentados pelo mundo, pela nossa própria carne e pelo diabo. Essas são as três coisas que nos fala em Tiago 4, 7. Podem abrir aí. Tiago, capítulo 4. Versículos 4 até o 7. Amém, irmãos? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em que vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes.
antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui nos fala para termos uma maior reverência, não subestimar essas coisas deste mundo, porque o Espírito Santo tem um certo ciúme sobre nosso próprio jeito de ser. Se formos amigos do mundo, viramos inimigos de Deus. Por quê? Porque todas as coisas que se Deus nos favorece é contra o mundo. A gente, visto pelo mundo, é como se fossem retardados, idiotas, porque seguimos uma cultura uma religião, um espírito que não se bate praticamente contra as coisas deste mundo, porque como uma pessoa vai dar vida por todos? Essa é a preocupação que o mundo tem conosco. Como que a gente vai pagar o bem para uma pessoa que fez mal? Nos amaldiçoando, a gente tem que abençoar o irmão. Essas diferenças que não praticamente bate com o mundo. Então, é isso que o texto é dividido. E, desmembrando um pouco o texto, podemos ver que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte que é deixando claro que não haverá o dia, a hora que, como já falamos, acerca do tempo. A segunda é a exemplificação dos tempos de Noé. A terceira, o que nos acontece no arrebatamento. E a quarta e última são os conselhos e a dica que Jesus nos falou para sermos vigilantes. E é interessante agora que vamos falar sobre a história de Noé, que não muito diferente dos nossos dias. A história de Noé se passa como uma das primeiras histórias parecidas de terror na Bíblia, porque você vê a consequência de como a humanidade chegou a ser perversa, como o temor, a falta de temor contra Deus nos causou grandes consequências, que foi uma extinção da humanidade. Então, vamos lá em Gênesis agora, capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do primeiro versículo mesmo. Amém, irmãos? E aconteceu que, como os homens que começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres e as que escolheram. Então o Senhor não contenderá o meu espírito, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem havia de se multiplicar sobre a terra, de que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e contínua. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhes em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, e desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus,
porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Dando uma pausa aqui, nos fala um pouco da história dos tempos de Noé. Um momento em que havia de se fazer antes da arca, as consequências da humanidade, o quanto o homem se corrompia, como se estava dito na palavra, por causa do pecado. O pecado, desde o início, foi uma das maldições que condenava o homem, uma das coisas que gerava as consequências da morte, porque naquele tempo a terra era violenta, não diferente de hoje em dia. A terra saciava para o mal todos os pensamentos. Nascia um homem, já nascia com a maldade em si. Já tudo que gerava de acordo com o homem já era da sua própria malícia. Não havia nada na terra em que não tivesse uma escolha a não ser a destruição de todos os humanos. Como diz na palavra aqui de Deus, que ele se arrepende de ter feito a humanidade. Porém, é interessante que no versículo 6 nos diz: arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhes o seu coração. A atitude não é da natureza de Deus, esse pesou-se. Ele já, mesmo ele tendo essa escolha, a geração do pecado se deu essa escolha de Deus porque não havia outra maneira. Ou ele deixava o ser humano se destruir, ou destruía o ser humano. Então, ele optou por destruir a humanidade, porque vinha de mal a pior. E é isso que devemos ter, porque dentre todos a malícia do homem, havia, porém, um homem que andava nos caminhos de Deus, onde a humanidade não poderia ser digna de ter a graça e ser vista como os olhos do Senhor bondade. Então o Senhor olhou a Noé, a luz no fim do túnel para a humanidade. O único jeito para termos neste mundo a salvação e ter guiado o caminho, porque Noé está na geração de Cristo. Se você vê a genealogia, ele está lá marcado com isso, porque as qualidades que Noé tinha, ele praticamente era um homem justo. Não havia nenhum outro homem na terra que poderia ser considerado justo a não ser Noé. Então, essa é uma das qualidades dele. E a segunda qualidade é que na sua geração havia pureza, não tinha nenhuma corrupção entre os anjos e os homens, não tinham néfilins naquele caso, tinham praticamente só a linhagem de Noé, porque se manteve pura até o fim. E porém, a última qualidade que Noé tinha, além é a obediência. Vocês podem analisar, ele não temeu, ele não desobedeceu, não tentou argumentar com Deus sobre a construção de uma arca. Ele simplesmente obedeceu através do seu chamado. Noé praticamente foi o primeiro arquiteto solo da Bíblia, depois do pessoal da Torre de Babel, mas sabemos que as consequências da Torre de Babel não foram muito boas. Então, começa a missão de Noé. A missão que não seria nada fácil.
Levaria anos e anos, seria visto como chacota no meio deles, seria zombado por todos os humanos. Então ele aceita de bom grado isto, porque é o chamado que Deus cumpriu na vida dele. Porque, como ele foi escolhido, ele somente obedeceu o Espírito Santo que estava com ele. Então, diante isto tudo, vamos prosseguir no texto que, para não tomar muito tempo, nos fala na palavra que então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com toda a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora, assim como o costume. E Noé fez, no versículo 27 do 22 do capítulo 6, Noé fez tudo conforme Deus mandou. E aqui então começa o outro ponto dessa história. O dilúvio. As consequências da humanidade, o mal que havia feito para isso tudo, a chegar até aqui. E o dilúvio é a comparação perfeita para Mateus 24, 36 até o 44. Porque, como era nos dias de Noé, as pessoas davam-se em casamento, comiam, bebiam, não achavam que o dilúvio viria. É isso que nos traz medo, porque uma hora a vinda do Senhor vai ser igualmente a palavra de Noé, como era naqueles dias, se não demos valor à palavra. É isso que o Espírito tem que estar em nós, é para ouvirmos ela a cada momento da nossa vida, porque o dia e a hora a gente não sabe, porém Deus nos dá o exemplo, que é como Noé, como é o pai dessa história de Mateus. E também as consequências do dilúvio foram tão grandes que é a parte mais assustadora desse texto, que é o Gênesis 7, 21, 22 e 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, e de tudo o que havia seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que estavam na arca. Assustador, né, essa palavra? A humanidade morta ali, sem nenhuma, nem sabiam que seriam destruídos, porque não deram ouvidos à palavra. A falta de vigilância, essa que é importante aqui nos ressaltar, porque a falta de vigilância nos traz essa consequência. Esse mal nos traz isto, a consequência da morte. Porém, basta saber se vamos estar preparados ou não. Voltando ao texto principal, agora é dito sobre como será nos últimos tempos. Um será levado pelo campo e deixado o outro.
Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, esse que é as consequências. Uma estava preparada para o que estaria por vir, mas a outra não estaria preparada, porque a hora dela não havia chegado ainda. E prosseguindo, nos fala no 42 e 43. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O texto aqui nos fala para vigiar, porque sem a vigilância não seríamos nada. Estaríamos perdidos no mundo. Então, o conselho de Jesus começa aqui. Porque a gente não sabe o dia e a hora, mas subliminarmente, esse é o momento que Jesus viria. Na hora em que ninguém iria pensar. Na hora em que toda a humanidade estaria distraída com a palavra, com outras coisas no mundo. Então, nos fala aqui sobre um pai de família. Muitos aqui, quando foram assaltados, vocês saberiam que seriam assaltados? Creio que não. Você nunca vai acordar no dia, acordei hoje, então vou ser assaltado hoje, vou estar preparado para tudo. Mas essa é a comparação que ele nos faz, porque se não estivermos vigilantes com a palavra, estaríamos pegos de surpresa. E como é numa casa, quando uma casa é invadida, se alguém nos fala que alguém viria, um ladrão, a palavra não estaríamos então protegendo todas as lacunas da casa, estaríamos estando em todas as brechas, protegendo para que ninguém pudesse entrar nela, para não minar a nossa casa. Estaríamos ainda, para confirmarmos, estaríamos vigilantes, estaríamos acordados para o certo momento que o ladrão viria. Então, essa é a comparação que Jesus nos deixa sobre vigiar a nossa própria casa. O que seria a nossa casa? Estaríamos abertos de coração, protegendo sobre todas as lacunas? Estaríamos vendo quais os tipos de consequências, como pai de família vigiaria? Estaremos atentos na sua palavra? Então, Jesus nos deixa outro termo, que é, no caso, 5 tipos de vigilância. 5 conselhos além da hora da vinda do Senhor. Os 5 tipos de vigilância são a vigilância contra o diabo, a vigilância contra as coisas terrenas, a vigilância contra a nossa própria carne, a vigilância contra os falsos profetas que procuram enganar os fiéis, a vigilância, a última, para mantermos perseverantes com oração. Então, adentrando ao primeiro tipo de vigilância, seria a vigilância contra o diabo. O diabo é um adversário em que não podemos subestimar no dia a dia, porque se ele conseguiu ter a habilidade de enganar 1/3 dos anjos do reino de Deus, que corrompendo isso, então ele tem o poder para nos afastar do caminho, tanto no certo ou errado. Ele vai sempre buscar o errado para nós, porque não sabemos
quando somos tentados, é isso que é uma negligência nossa. Não devemos subestimar o diabo, porque ele tem grande poder. Não devemos acreditar que somos super crentes, invencíveis, porque ele é inteligente o suficiente. Como a palavra que diz em Pedro, 1 Pedro 5:8. Primeira Pedro 5:8. Amém, irmãos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se não formos vigilantes, o diabo é comparado a um leão. Leão é o rei da selva. Um leão, quando ataca, ele vê a pessoa mais frágil, a pessoa mais indefesa, a mais inofensiva para ele, a mais distraída para ele fazer o ataque. E ele não executa o seu ataque em momentos em que todo mundo está alerta. Ele vê, ele analisa horas e horas sobre o seu ataque, porque como ele executa, então, isto é quando a gente pensa que está tranquilo com Deus, quando a gente pensa que está invencível, está forte o suficiente. Então é aí que ele vem para nos devorar, que nos fala aqui a palavra, buscando a quem possa tragar, ou seja, quem não está sóbrio, quem não está vigilante com a palavra, é um alvo mais fácil assim para o diabo. Então, com esse ponto, vamos para o segundo, que é para nos exercer a vigilância. A vigilância contra as coisas terrenas. Porque o diabo tem praticamente um arsenal a seu favor, que são as coisas deste mundo, em que se não estivermos com a armadura de Deus, como diz Efésios 6:11, somos indefesos, porque as suas ciladas são inteligentes, são sutis, são artifícios em que estaremos surpreendidos a cada momento. Então, se não estivermos atentos a essas ciladas, que hoje em dia são o quê? Jogos, internet, vídeos, filmes, músicas e outros artifícios que são usados por Satanás, sem isto não teríamos uma conexão com o Pai. Se desconectando dessas coisas, o medo, uma tamanha inteligência para estarmos atentos com a sabedoria de Deus. Se não estivermos com ela, estaríamos então dando a vitória para Satanás. Um exemplo que eu quero deixar aqui para os irmãos é sobre as músicas. Como entoamos aqui louvores, louvores são ótimas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Porém, o diabo também tem os seus louvores. Tem artimanha, tem inteligência, os seus astutos arsenais. Então, gostaria de falar aqui com os irmãos. Algum de vocês conhece Marshall Bruce Meredith III? Levante a mão se alguém conhece. Parece até nome de rei, né, irmãos? Assim, do século XX, do século XV, no caso. Mas Marshall Bruce Meredith III é, no caso, o real nome do rapper americano Eminem. E a gente sabe que, em algum momento da nossa vida, muitos aqui gostamos de músicas internacionais.
sem já é de nós mesmos isso. Então, o Eminem, mesmo com superações de depressão, superações na vida, foi uma carreira muito difícil para ele. Em 2018, estaria lançando uma música intitulada Venom, que era a dele no caso. Escutei várias vezes, era uma das minhas favoritas naquela época. Então, e atenção que no momento em que Satanás usa uma simples música para nos entreter, se não buscarmos sabedoria de Deus, estaremos caindo no laço. Então, o que essa palavra nos diria é que, como essa música era muito fatal, ela pode ser para o mundo muito boa, mas vendo o clipe dessa música, vendo várias vezes, haviam sinais estranhos naquela letra, sinais macabros, que, conversando com um amigo, falei, poxa, o que tem a ver isso na música? O que tem a ver com um rapper? Então, separei aqui, pesquisei a parte desta música para estarmos atentos, para revestirmos com a armadura de Deus o real significado dessa música. Escutem com atenção. Antes de falar, o diabo não tem a permissão para nos atacar sem a permissão de Deus. Mas a partir do momento em que cantamos músicas, declaramos músicas em que não sabemos o real significado, ela praticamente nos deixa a permissão do diabo para entrar nas nossas mentes. Então, aqui trouxe um trecho dessa música só, que é, no caso, Knopf, Knopf, left the devil in, malevolent and live ever been. Traduzindo, essa parte é bem chocante mesmo para nós. Toque, toque, deixe o diabo entrar, mais malévolo do que jamais fui. E outra música também que já assustava muito como referência é uma outra dele que diz: minha alma, abre aspas, minha alma está possuída pelo demônio. Meu novo nome é Rayman. Que se não estivermos com a vigilância, se declararmos isso, por exemplo, nessa música que mexia tanto comigo, era uma das favoritas, o diabo estava usando praticamente para mexer com o psicológico, dando legalidade a ele. Não sei se meus pais haviam notado alguma diferença, se estava mais violento por causa de ouvir essa música ou não, mas o que passava na música era isso, uma violência, dando legalidade ao diabo. Então, se não estivermos firmes na palavra, estamos declarando para ele que somos uma presa fácil, porque é importante para nós que a vigilância seja eficiente a cada momento das nossas vidas, porque até numa simples música internacional ou num simples desenho, o diabo usa. Em desenhos hoje em dia, só há promiscuidade, só há coisas que não engrandecem o nome de Deus, só há maldade naquilo. E por que é nos desenhos? Para alcançar as crianças, tirar a pureza delas, porque as crianças hoje em dia são do reino de Deus. No tempo, na eternidade, a palavra fala que as crianças são do reino de Deus. Então, se não estivermos atentos para cada detalhe da nossa vida, não estamos perdendo para o diabo e nem estamos percebendo isso. E no caso, isso é que devemos pensar. Será que a nossa conduta cristã, nossa caminhada, estamos dando vazão ao diabo, dando brechas para ele, não diretamente, mas subliminarmente, deixando brechas pequenas para ele entrar, através de músicas, jogos, filmes ou seja lá o que for.
que tem hoje em dia. Se dermos vazão a ele, facilmente cairemos. Por isso, devemos ter uma eficiência na palavra. O terceiro ponto, que é dito aqui, é a vigilância contra a carne. Nossa própria carne é um duelo em que devemos ter todos os dias na nossa vida. Porque se não estivermos vigilantes, não estivermos buscando, ela vai fazer coisas que não queremos fazer em prol do espírito, vai ser em prol dela mesma. A gente vai querer ir para uma balada, a gente vai querer ir para lugares que difamam o nome do Senhor, mas como templo do Espírito devemos estar revestidos no Espírito Santo, que é no caso a palavra em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer nos dizer aqui? Nosso espírito pode estar preparado para o que for, pode estar sendo eficiente, mas a carne, a luta direta contra ele vai ser uma balança. Se a gente alimentar mais a carne, é mais propício a cairmos na tentação, como diz aqui na palavra, porque nesse contexto os discípulos de Jesus estavam no Getsemane, e tamanho sono que eles estavam é que a carne era fraca, a sutileza que eles tinham era frágil do ser humano, a natureza dele cairia certamente. Então, o espírito estando pronto, o espírito tem que levar a carne em si e também para nos edificarmos mais em Deus, perseverando em oração. E este é o ponto número 3, porque essa batalha será até o nosso fim, será até o último suspiro das nossas vidas. Só basta nós vermos quem que será o vencedor, o espírito ou a carne. Como os pastores usam muito o exemplo de qual lobo devemos alimentar, em qual circunstâncias devemos clamar a Deus. Se estivermos dando legalidade ao diabo, praticamente nos perderíamos fácil. E é isso que temos que os irmãos do Projeto Amor nos falam, que alguns relatos falam para eles que muitos deles, os moradores de rua no caso, já foram de igreja, porém eles dão a dica para os próprios dos nossos irmãos para vigiar, orar para não cair, porque muitos deles já foram de igrejas, conhecem a palavra. Então, é isso que devemos ter, porque não somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos. Só devemos clamar a Deus, se edificar cada dia mais e mais, porque senão o nosso último fôlego, a vinda do Senhor para nós vai ser algo negativo, porque praticamente iríamos ir contra tudo o que Jesus nos ensinou, e ainda seria meio ironia querermos ir para o céu, alimentando mais a carne do que o espírito. Então, aqui agora vamos para o ponto 4 dos tipos de vigilância. A vigilância contra os falsos profetas. Paulo nos adverte em Atos 20, 29 e 31. Não precisam abrir não, irmãos, mas falar aqui para vocês diretamente.
Atos 20, 29 ao 31 nos fala: porque eu sei isto, que depois da minha vinda entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos do que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele nos adverte, porque, não diferente de Paulo, hoje em dia, se não estivermos num local que busca a mesma palavra, o Espírito Santo, estamos sendo alvos muito fáceis de pessoas que irão nos enganar facilmente, os falsos profetas que nos diz aqui. Então, no caso, ele nos deixa claro que depois da vinda dele, iam vir aproveitadores, iriam vir pessoas que não, usadas mesmo por Satanás para buscar guiar a igreja por um caminho errado, para causar dissensões. Então, não diferente, hoje em dia, há tantas atrocidades no meio do evangelho que nos fala sobre. Hoje em dia vemos, sem palavras de arrependimento de pecados, não temos palavras de perdão, de reconciliamento e de, às vezes, não mencionando Jesus. Então, a palavra nos fala que hoje em dia as pessoas estão focadas mais em ganhar aqui na terra do que ganhar coisas no céu. E é isso que nos dá bastante medo, porque muitos são usados por Satanás para nos guiar para pagamento de coisas que não materiais, no caso, coisas que não fariam sentido para nós na eternidade, porque se passariam depois. Então é isso que ele nos fala, para termos uma certa vigilância contra esses falsos profetas. Não é à toa que a igreja hoje em dia é muito deturpada, a igreja hoje em dia é mal interpretada. Se você chegar para alguém no mundo, ali fora, falar: você vai para a igreja? Não, vocês vão ganhar dinheiro em cima de mim, então para que eu vou ir? Ser cristão igual você, corrupto? Então, o nome de Deus hoje em dia ficou muito deturpado por causa dos falsos profetas. Eles nos deram uma má índole, um pseudo-cristão. Cristão e crente é diferente no caso, porque nos fala sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho que nos fala em Marcos, ou então nos fala sobre coisas que nem estão na Bíblia. É isso que os falsos profetas hoje em dia fazem. E muitos deles, quando caem as suas máscaras, são atrocidades que cometem, são estrupos, são assassinatos, e muitas vezes enganam os seus fiéis, que tinham o maior orgulho de falar que eram seguidores deles. Então, o meio do cristão é para sermos seguidores de Cristo, não seguidores de falsas doutrinas que nos aparecem hoje em dia. Tendo isso, agora chegamos ao último ponto desta pregação, que é o ponto 5, a vigilância com a perseverança e oração. No caso, é a vigilância para mantermos a vigilância, que o Paulo nos fala sobre revestirmos de toda a armadura de Deus, porque para enfrentarmos o diabo, para enfrentarmos as coisas deste mundo, os prazeres, revestindo em oração. Efésios 6,18 nos fala para termos essa perseverança, para termos a armadura de Deus.
Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com perseverança e súplica por todos os santos. Devemos fazer não orar somente por mim, para não cair, mas por você, por você, por você. Que é, no caso, isso que nos fala, para estarmos revestidos da armadura. Não fazermos uma oração egoísta, não querendo só coisas para nós, mas vigiar para cada um sermos obras na mão do Senhor, porta-voz do seu Espírito. E concluindo, o poder da oração não pode ser subestimado. É algo que devemos ter no nosso dia a dia, que como às vezes a pastora Fabiana bota no grupo dos adolescentes para quais são os sintomas do suicídio espiritual. E o que nos fala sobre isso é, se deixarmos de orar um dia, já é uma das partes que vamos estar negligentes, porque não vamos estar tendo aquela relação com o Pai. Estaremos diante de Deus, hoje eu não vou orar, amanhã eu vou orar o que eu não orei hoje, mas só existe o agora. Então, o que devemos ter em mente se revestir todo o tempo, buscar ao Senhor em todo o tempo. Mesmo se estivermos trabalhando, devemos estar mentalmente com Deus, ou na escola, devemos estar sempre em comunicação, porque sempre um amiguinho do mundo vai tentar fazer uma piada para nos desviar do caminho, mas se a gente estiver com Ele, poderemos resistir a todas essas obras do maligno, como é para fugir da palavra, da aparência do mal, como diz a palavra. Então, é isso que devemos ter, porque somos filhos de Deus. Deus nos deu essa honra de termos Ele como Pai, chamarmos Ele de em contato com o Pai, não tendo um intérprete, um comunicador com o Espírito, mas nós a cada momento podemos nos ajoelhar e clamar ao Senhor a cada momento, principalmente quando estamos fracos, principalmente em momentos onde se sentirmos sozinhos, veremos a glória de Deus nas nossas vidas, porque o poder da oração é muito para nós. E se usarmos isso, temos comunicação com Deus. E quem é Deus? O nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador para as nossas vidas. O que pode nos salvar em cada momento. Se clamarmos a Ele, em qualquer tentação, Ele irá ajudar em qualquer forma das nossas vidas. Porque assim como Ele prometeu para Filadélfia, para guardar tudo o que tinha na hora da tentação que viria, assim Ele nos guardará. E assim que nos começa o princípio das dores, estará vindo a cada momento das nossas vidas. Porque muitas vezes, quando pensamos que vamos padecer por perseguições e ser torturados por amor de Deus, vamos estar sentindo na carne. Mas se a gente clamar para Deus, glória a Deus, porque estou sofrendo por Ele, eu estou tendo essa honra que os apóstolos tiveram, os mártires tiveram. Então, é isso que devemos ter sobre a vigilância, porque as tentações desse mundo nos fazem acreditar que somos a escória da humanidade, somos os errados. Então, se clamarmos a Ele em todos os momentos, como num campo de batalha, como soldado, no campo de batalha, observa por todos os lados sobre o momento em que virá um ataque, é assim que devemos ser na nossa vida, para o amor dele nos resplandecer em nós, para que podemos ser dedicados na palavra, como ameaças para o inferno, como pessoas usadas pelo Espírito Santo, homens e mulheres de Deus que não se covardaram diante ao poder. Pode ser qualquer coisa no mundo, Estados Unidos pode percorrer a nós, Rússia, China, mas estaremos no clamor de Deus, porque a nação de Deus, o poder de Deus é maior do que todas as coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. A Deus toda a glória.
porque se permanecermos até o fim, alcançaremos a coroa da vida. É isso que é o nosso objetivo, que nos fala na palavra sobre estar vigilantes, termos revestidos o poder, porque a nossa carreira de crente, a importância da vigilância é uma das nossas armas para nos defender dos dardos inflamados do maligno, porque sem isso estaremos caindo. Como falei muito até aqui, porque em vários momentos da nossa vida, de todas as 5 vigilâncias que falei até aqui, o Espírito falamos sobre 4 delas são negativas, porém uma é para revestimento do nosso poder, buscando através da palavra, perseverando até o fim, porque sem isso somos alvos fáceis de 4 tipos de vigilância, de tentações. E a prova que podemos vencer as tentações é o Senhor quando enfrentou o diabo no deserto, porque foi atacado de todas as maneiras possíveis para um desenvolvimento, uma difamação do poder do Espírito de Deus, para ser necessitado a glória de Satanás ali naquele momento. Porém, Jesus rebateu na palavra, rebateu no Espírito, estando sempre conectado. Jesus ali era um homem como nós. Então, se ele conseguiu como um humano, é possível para nós também. Se clamarmos a ele com todo o coração e alma, temos uma relação com ele de todo o espírito, para o fim dos tempos, para não ter medo de obras que virão, mas sim somente dar amor e poder a ele. E agradeço a oportunidade, a Deus toda a glória. Vamos orar agora, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, pois, somente ao Senhor Jesus. Ó Pai, sem Ti não somos nada. Somos falhas, somos pessoas que não merecemos o Seu amor, porque a nossa natureza se vira para o mal. A nossa carne nos faz querer outras coisas do que o Seu Espírito. Mas, Senhor, a Sua misericórdia é incrível, benigna para sempre. O Senhor nos faz resplandecer a cada dia, sendo exemplos, ó Pai, sendo Te buscando cada dia, tendo uma relação mais e mais para o Senhor. Ó Deus, nos dê costas largas, ó Pai, para resistirmos às tentações deste mundo. Principalmente, ó Pai, quando estivermos caindo numa tentação, seja em divertimento do humano, como em jogos, internet, músicas, ó Pai, mas que venhamos a sempre aclamar o Senhor, estarmos vigilantes, estarmos sempre atentos a todas as coisas que o Senhor nos ensinou, assim como foi com José, quando ele fugiu da mulher de Potifar, Pai. Assim devemos ser na nossa vida com o Espírito Santo. Ó Deus, tem-nos misericórdia, nos dê forças, ó Pai, que a Sua glória venha resplandecer em nós. Não venhamos, ó Senhor Jesus, a andar na carne, porque se andarmos na carne, as consequências são malignas, ó Pai. Que venhamos, ó Senhor, a estar renunciando todas as coisas que não sabemos, não temos conhecimento, porque elas podem ser, Senhor Jesus, utilizadas pelo diabo. Então, Pai, que venhamos, Senhor, a estar se dedicando à Sua palavra. Se formos para ter um vício, que venhamos a ter um vício na Sua palavra, na oração, Senhor Jesus, para que venha que o Senhor cresça nas nossas vidas e nós venhamos a desaparecer. Que venhamos, ó Senhor Jesus, a Te buscar verdadeiramente. Ó Deus, olha para cada um dos irmãos que está aqui, pelos irmãos que não vieram, ó Pai, sobre estarmos atentos, ó Senhor, pelo Seu Espírito, ó Pai, para que nenhum dos irmãos aqui venha a cair, Pai. Não venha a cair em prostituição, pornografia,
em tentações, em prazeres da carne, Senhor Jesus, mas que venhamos a Te clamar, ó Pai, tendo uma conexão com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, toma daqueles nossos amigos, ó Senhor Jesus, que se perderam no meio da caminhada, que conhecem o seu caminho, ó Deus, que sabem o que é certo para a vida deles, mas o mundo corrompeu, Senhor, a vida de cada um deles, Pai. Mas que seu amor nos use, ou use outros profetas para alcançar essas pessoas, ó Pai, porque não podemos declarar vitória para o diabo. São pessoas que estavam no nosso meio, estavam nos alegrando com a presença de cada um deles, meu Deus, mas não podemos desistir deles, porque não convém de Ti. O Senhor não desistiu de nenhum de nós aqui nesta noite, Senhor Jesus. Então seria uma hipocrisia nossa, Pai, se desistirmos dos nossos irmãos, que a palavra nos fala que cada um somos irmãos, e que venhamos então a andar em unidade, em fé, em amor, em mansidão, Senhor Jesus. Que a Tua glória venha resplandecer sobre nós. Ó Deus, vigia, Pai, ajuda-nos a vigiar a cada dia mais e mais nas nossas vidas, Senhor. Pai, fortaleça-nos com o Seu poder, com toda a armadura de Deus, que não venhamos a tomar uma parte só, mas que venhamos a tomar toda ela para enfrentarmos o diabo. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai, e que não venhamos a nos vangloriar com elogios, com palavras que soam no homem como superioridade, porque se for para nos gloriar, que venhamos a nos gloriar no Senhor, porque o Senhor é o único digno de honra, glória e louvor para todo sempre, ó Pai. Venha resplandecer em nossas vidas, em nosso coração, crie em nós, ó Senhor Jesus, um coração puro, retire de nós toda a maldade, que venhamos andar em Seu Espírito Santo. Ó Deus, santo Tu és, louvado seja o Seu nome. Ó Deus, Te damos toda a honra e toda a glória para sempre.